Oi, pessoal. Fim de ano chegando, meu aniversário por esses dias, já 60 e alguns, o nosso canal completando o 100º vídeo, que eu confesso me surpreendeu porque eu não esperava tanto. Tudo isso acabou fazendo com que eu ficasse um pouco reflexivo e, de certo modo, fizesse uma retrospectiva do caminho percorrido até aqui. Quando a gente faz isso, inevitavelmente, a gente acaba se deparando com alguns momentos bastante emblemáticos e bastante significativos que acabam demarcando momentos de profunda transformação no caminho que nós percorremos. E um deles, em particular, eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Existe um vídeo circulando onde eu digo a respeito do meu primeiro contato com a iniciação, mas eu gostaria de dizer que aquele não foi o momento principal. Aquele foi exatamente o pontapé inicial, mas o momento principal ele iria acontecer alguns anos mais tarde, onde não aconteceu aparentemente nada de místico ou nada de esotérico, não houve rituais, não houve cerimônias, não houve aprendizados no sentido formal, não houve nada disso. Foi simplesmente uma viagem que eu realizei e que acabou sendo algo bastante rico em termos de aprendizado e que com certeza inaugurou um novo período de consciência no que diz respeito a essa minha vida atual. Os antigos costumavam dizer: quando nada está dando certo, é sinal que alguma coisa vai dar certo. E comigo acabou não sendo diferente. Esse caminho, essa viagem que eu vou descrever para vocês, foi alguma coisa que aconteceu de modo bastante inesperado. Sabe aqueles momentos em que a gente planeja uma coisa e as coisas elas não dão certo, elas não acontecem e nós somos levados a realizar outra coisa? Foi isso exatamente o que aconteceu comigo. Mas para que eu possa chegar nesse ponto, eu gostaria de voltar um pouquinho antes no tempo e contar alguns detalhes que são bastante necessários para que a gente possa compreender realmente tudo o que aconteceu e o resgate, o aprendizado que essa viagem encerrava. Durante muito tempo, eu tinha sonhos repetitivos. E esses sonhos repetitivos, eles acabavam acontecendo até que eu percebesse que eles estavam se referindo a um determinado aprendizado e depois que eu resolvia aceitar aquele aprendizado, vinha um outro, depois outro, como se fossem capítulos, como se fossem etapas de um jogo de videogame. E por conta disso, eu prestava bastante atenção nesses sonhos. E um deles, o primeiro, talvez, ou um dos primeiros, era o seguinte: eu estava caminhando por um cemitério. Era um cemitério desses antigos, com esses túmulos clássicos, esses túmulos góticos. Só que a rua por onde eu caminhava era uma rua formada de corpos, de cadáveres, como se formasse uma esteira. E no final dessa esteira havia o corpo de um bispo com um paramento completamente branco, uma mitra branca, deitado, com as mãos colocadas em posição de oração. E quando eu chegava diante desse corpo, dessa visão, eu dizia no sonho: não, ele eu não quero. E uma voz me respondia: mas é ele que você vai precisar encarar. Isso foi repetindo, 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 até que num determinado momento aconteceu de eu assumir uma função sacerdotal. E a partir do momento que eu assumi essa função sacerdotal, esse sonho parou de acontecer, o que me fez imaginar que talvez essa função ela fosse um resgate daquilo que o sonho pedia ou tivesse de certo modo relacionada com aquela lição. Após isso, eu comecei a ter um outro sonho. Eu entrava numa catedral, uma catedral medieval, escura, e como toda catedral medieval, ela possui uma área central
né? Que ela é mais larga, né? E depois nas laterais nós temos dois corredores mais estreitos, né? Essa daí é a planta formal de praticamente todas as igrejas tradicionais. E como eu já disse, essa catedral era bastante escura. E, porém, do lado esquerdo, no final do corredor esquerdo, havia uma porta de vidro que dava para um jardim completamente iluminado, colorido, iluminado, contrastante com aquele interior sombrio e escuro. E por conta disso eu acabava me dirigindo para lá. Porém, quando eu chegava nessa saída, né, chegava nessa porta de vidro, diante dela havia uma figura de uma mulher enlutada, inclusive com um véu preto cobrindo o rosto, que eu não percebia a face dela. E ao olhar a face, ao olhar essa mulher, eu acabava sentindo um terror, um desespero, e eu acordava de sopetão. Acordava com taquicardia e acordava encharcado de suor. E esse sonho acabou repetindo, repetindo por algum tempo, até que num determinado momento aconteceu um congresso em Portugal. Porém, né, havia um pacote oficial, esse pacote oficial era muito caro e a gente acabou optando por realizar nossa viagem por um outro caminho, que saía bem mais em conta, e a diferença acabava nos possibilitando alugar um carro, onde seria possível a gente ter a nossa autonomia lá, né, para poder viajar, passear, conhecer outros lugares. E assim nós fizemos. Esse caminho ele era via Madrid. Tá? A gente então programou de nós chegarmos acho que uns 3 dias antes da convenção. A gente chegaria em Madrid, pegaria o carro, viajaria pelo norte da Espanha, desceria pela Serra da Estrela, chegando até a cidade do Porto, em Portugal. Eu não participei nem dessas negociações da passagem, nem das negociações do roteiro. Eram outros tempos, né? A gente não tinha essa comunicação que a gente tem hoje. E esses amigos acabaram determinando o melhor roteiro, as cidades que a gente deveria passar e assim por diante. Quando eu decidi fazer essa viagem, esse sonho da catedral ele parou. Então assim nós fizemos. Nós fomos até Madrid, de Madrid nós partimos para o norte da Espanha. Porém, é interessante notar que ao chegar em contato com aquelas cidades, Ávila, Segóvia, ao passar pela Galícia, aquelas construções medievais, aquelas catedrais, elas acabaram mexendo bastante comigo, né? Em virtude também desses sonhos repetitivos. Alguma coisa mexeu comigo profundamente. E a gente, conforme a gente ia passando por essas cidades, eu ia me sentindo assim, bastante revirado. Ocorre que conforme a gente ia chegando nas cidades, iam acontecendo fogos de artifício, eles iam espolcando nos céus, e a gente sempre dizia assim: ó, estão comemorando a nossa chegada. Isso foi uma constante durante a viagem, durante todo o período em que nós atravessamos essas cidades. Ocorre que quando eu cheguei na cidade de Ávila, quando eu entrei numa das catedrais, imediatamente o sonho daquela catedral onde havia a mulher de negro acabou voltando. Vocês não imaginam a sensação da gente entrar numa catedral medieval cuja iluminação imita tochas. Uma coisa é a gente vê uma igreja com luz elétrica, outra a gente vê ela com uma iluminação que nos sugere as tochas, então a gente vê aquelas sombras, a gente compreende muito melhor o que vem a ser aquela questão medieval da figura do Deus, né? A figura do homem se sentindo pequeno, esmagado, espizinhado perante o poder divino, né? E comigo não foi diferente. A partir do momento que eu atravessei o portal da igreja e entrei, senti toda aquela ambiência, né?
algo assim me mexeu profundamente. E no princípio eu resolvi então ir para o corredor do lado direito da catedral. E conforme eu ia andando pelo corredor, eu percebia que o chão ele era todo constituído de pedras, de lápides, onde estava escrito o nome das pessoas que estavam enterrando lá. E no final desse corredor havia um nicho, e nesse nicho um esquife de mármore branco, entalhado, e pousando sobre o esquife havia a escultura de um bispo, todo de mármore branco, naquela posição de oração, sinalizando, né, talvez a pessoa que estivesse enterrada lá. E eu confesso que eu achei isso bastante interessante, mas a gente estava em grupo, os amigos eles tinham pressa de conhecer outros pontos da cidade, e assim desse modo eu acabei saindo. Quando eu saí e a gente chegou na praça principal, eu me lembrei do sonho da mulher de negro e resolvi então voltar na catedral. Eu voltei na catedral correndo, aí eu fui para o lado esquerdo. Quando eu cheguei do lado esquerdo da catedral, havia uma coisa bastante interessante no final daquele corredor. Era uma imagem de uma Nossa Senhora todinha de negro, todinha enlutada, inclusive com um véu cobrindo o seu rosto. E embaixo dela estava escrito Nossa Senhora da Vitória. Por trás dela havia um quadro com um vidro. Eu resolvi então procurar uma pessoa dali da igreja e para perguntar quem era aquela pessoa que estava atrás do vidro. E ele me informou que a pessoa que estava atrás do vidro era aquela pessoa que estava enterrada do outro lado. E eu então perguntei quem era a pessoa que estava enterrada do outro lado, e coincidentemente ela tinha o mesmo sobrenome que eu. Isso acabou mexendo bastante comigo, mas volto a dizer, a gente estava em amigos, a gente estava passeando, né? E a gente estava com a nossa ansiedade de chegar no congresso, e a gente acabou rindo, falando, olha, encontrei um antepassado, etc, né? E assim nós seguimos a nossa viagem. Mas eu confesso que depois disso, alguma coisa havia mexido comigo, né? Depois nós acabamos indo para a nossa viagem, nós chegamos na cidade do Porto para fazer o nosso congresso, né? E quando eu cheguei ali, havia um pacote bastante caro em termos financeiros me esperando, que eu não contava. Ou seja, né, acabei não realizando aquele congresso. Aquele propósito que seria inicial acabou não acontecendo. Isso então acabou fazendo com que houvesse uma revisão de planos, e a partir dessa revisão de planos, então, nós faríamos, né, um outro caminho. Porém, o que acabou acontecendo, nesse momento, havia uma voz na minha cabeça dizendo para mim assim: volte para Madrid, volte para Madrid, volte para Madrid. O tempo todo, eu indo nos lugares e essa voz dizendo: volte para Madrid. Até que quando nós chegamos em Almeria, eu disse para os meus colegas de viagem que eu iria saltar ali, porque era impossível eu seguir viagem com essa voz tão insistente dentro de mim. Sem contar, né, que eu, depois daquela questão do Congresso não ter dado certo, sabe? Aquela questão enigmática do túmulo na Espanha, no norte da Espanha, sabe? Eu estava tudo meio mexido assim, não era nada do que eu havia planejado, não era nada do que eu esperava. E aí então eu resolvi, quando chegou em Almeria, eu abandonei os meus amigos, né, e disse para eles: ó, eu fico por aqui. Aí eles disseram: nossa, René, mas você tem certeza que quer ficar aqui? Tenho sim. E aí uma estrada no meio de um deserto praticamente, né? O nosso carro assim, eu vi o carro indo embora na estrada, deixando a poeira para trás. E aí eu comecei um caminho de volta até Madrid. E aquela voz insistentemente
me mandando para Madrid, resolveu dar uma trégua. Então, acabou acontecendo de eu voltar para Granada, de fazer um caminho assim completamente inesperado, né? Com ônibus as coisas são mais difíceis do que com carro, até que finalmente eu cheguei na cidade de Madrid no dia 15 de maio. E quando eu cheguei em Madrid e vi que era feriado, eu fiquei muito bravo. A cidade completamente deserta, tudo parado, né? Aí eu confesso que eu não entendi mais ainda o que haveria de acontecer. Então eu fui para o albergue da juventude, que era o que o meu dinheiro permitia pagar. E quando eu cheguei no albergue de Madrid, na portaria existia uma mulher fazendo massagem na mão do atendente. E quando eu cheguei e olhei para aquela mulher, os nossos olhares se cruzaram, sabe? Havia alguma coisa muito familiar naquele olhar. E ela me disse assim: O que você está fazendo aqui? Aí eu disse para ela: não estou fazendo nada, nessa cidade não tem nada para a gente fazer. E ela falou assim para mim: então espera que nós vamos conversar. Aí eu peguei lá minha bagagem, fui para o quarto que me havia sido designado e desci, né, para encontrar com aquela mulher, mas eu confesso que eu estava completamente sem paciência. Ela não terminava de fazer a massagem, eu pegava e eu ficava andando de lá para cá, pensando assim: eu vou pegar e vou cair fora. Aí toda vez que ela percebia que eu me afastava, que eu estava tentando fugir, ela falava assim: não, 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 volta para cá que a gente vai conversar. Né? E aí ela acabou terminando a massagem e a gente acabou conversando. Ela disse para mim assim: vamos em algum lugar onde nós possamos conversar melhor, né? E nós possamos comer também ao mesmo tempo. Como eu não tinha nada o que fazer, não sabia nem o que eu estava fazendo ali, eu acabei aceitando essa proposta. E no caminho, quando nós nos apresentamos, né, no momento que eu disse o que eu fazia e disse o meu nome, ela respondeu assim: Ai, Madre Mia. E eu falei para ela: O quê? Não, depois eu te conto, né? Aí nós fomos comer lá no restaurante, que era um restaurante popular, né? Acabou sendo bem legal porque eu estava cansado de tanto sanduíche, né? E o que acabou acontecendo, nós acabamos nos apresentando mais oficialmente e nesse caminho eu acabei perguntando para ela por que ela havia se assombrado quando eu disse meu nome e disse da onde eu vinha. E aí então ela trazia um diário com ela, que ela guardava dentro da bolsa, e aí ela me apresentou esse diário para que eu lesse. Nesse diário estava escrito o seguinte: ela sofria de uma doença incurável e ela havia conhecido um mexicano chamado Germán, e a partir desse momento, esse mexicano havia dado a ela o dom de cura. Mas esse dom de cura só acontecia nos dias 1, 13 e 21 de cada mês. E ela deveria de curar as pessoas que ela encontrasse nesses dias, até que, dali um determinado tempo, ela encontraria uma pessoa assim, 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 né, cuja descrição se encaixava comigo, e essa pessoa iria lhe dar 3 respostas. Quando eu li aquilo, eu confesso que eu fiquei impressionado, sabe? Como alguém pode ter um encontro marcado há tanto tempo? O que aquilo significaria? E eu perguntei para ela quais eram as perguntas, né? E de fato eu tinha as 3 respostas. Uma delas, né, era a respeito dos números 1, 3 e 21, por que esses números estariam relacionados aos dias que ela podia curar. E as outras 2 eram perguntas mais pessoais. Depois daquele nosso encontro surpreendente, né, nós
acabamos combinando de sair, já que era dia de São Isidro, e haveria uma apresentação de orquestra na Praça Maior, que é como se fosse a praça mais antiga ou a praça central da cidade. E assim nós acabamos indo. Eu vi naquele momento uma Madrid castiça, de chulos e de mantones, aquelas pessoas com aqueles trajes típicos, sabe? Eu vivi um momento assim, como se fosse uma parada no tempo, um momento surreal. Eu vivi uma cidade que parecia existir apenas nos contos e nas sarsuelas. E assim nós fomos caminhando pelas ruas iluminadas até que nós chegamos na Praça Maior. Quando nós chegamos na Praça Maior, havia uma orquestra tocando músicas medievais, músicas espanholas medievais, e depois daquelas músicas medievais elas foram evoluindo, 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 até chegarem nas músicas contemporâneas. Só que essas músicas elas iam passando por todos os países que tinham recebido influência espanhola. E eu, como bom descendente de espanhóis, a partir do momento que aquelas músicas elas iam acontecendo, elas iam fazendo uma revisão muito profunda na minha vida. Eram músicas que lembravam minha infância, eram músicas que lembravam os momentos da família, eram músicas que de certo modo estavam estreitamente ligadas à minha história. E aquilo foi evoluindo, 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 até que quando chegou a meia-noite, houve uma explosão de fogos, uma queima de fogos. E no momento daquela queima de fogos, parecia que eu entendia tudo o que estava acontecendo, ou tudo o que deveria acontecer. Aquele momento era um momento de resgate. Eu não entendia direito como, mas era um momento que demarcava algo muito importante para mim. Eu esqueci de contar que eu tinha um problema de coluna bastante sério e era um problema que judiava bastante de mim. E a Soledad havia me prometido que iria me curar. Aliás, eu esqueci de dizer que o nome dela era Soledad. E uma das questões, que ela me trazia dizia respeito ao nome dela. Após aquela queima de fogos que ocorreu naquele 15 de maio de 91, meia-noite, eu estava bastante mexido e ela percebeu e então nós voltamos para o albergue e levei ela até o hotel onde ela estava hospedada. Quando a gente chegou no hotel, ela pediu que eu acompanhasse até a porta do quarto. Eu acompanhei até a porta do quarto, nos despedimos, marcamos de nos encontrar no dia seguinte. Aí a porta se fechou e eu escutei ela chorando do outro lado. Aí eu fui embora, voltei para o albergue, descansar daquela noite, me refazer de tudo aquilo. E no dia seguinte, encontrar novamente com aquela misteriosa mulher. Mas, conforme eu disse para vocês, tudo o que havia acontecido, eu estava muito mexido. É muito estranho, sabe? A gente ser impulsionado para fazer alguma coisa e conforme a gente vai sendo conduzido, as coisas não vão dando certo, elas não vão acontecendo do jeito que a gente imagina. E depois, num determinado momento, a gente descobre que era para ser daquela maneira. E eu estava, assim, volto a dizer, completamente remexido com essa história toda, essa revisão que eu fui obrigado a fazer. Talvez eu estivesse bastante sensível por tudo que havia acontecido. E no dia seguinte, a gente havia marcado de se encontrar na Porta do Sol, lá no coração de Madrid. E quando eu cheguei no local onde a gente havia marcado o nosso encontro, ela não apareceu. E o que havia apenas era um cigano tocando Ave Maria no violino. Confesso, quando eu escutei aqueles acordes da Ave Maria, eu comecei a chorar. Eu entendi que aquele encontro jamais aconteceria.
E depois daquilo começou a cair muitas fichas, sabe? Muitas coisas começaram a se amarrar, muitas coisas começaram a fazer sentido, mas eu queria compreender quem que era aquela mulher. Então eu fui procurar ela no hotel onde eu havia deixado e o dono do hotel disse que aquela pessoa jamais havia se hospedado lá. Eu fui no albergue conversar com a pessoa que estava na portaria, né, sendo massageado por ela, e ele me disse que aquilo não havia acontecido. Sabe, tudo isso foi me deixando assim completamente mais confuso, completamente mais perdido. Por outro lado, ela havia me entregado um escrito com umas orientações a respeito de como eu deveria proceder em relação ao dia que ela efetuaria a cura na minha coluna, e aquele escrito estava realmente lá. Não era, aquilo não era fruto da minha imaginação, não era loucura, não era delírio, não era nada disso. Né? Aquela pessoa, ela havia existido, ela havia encontrado comigo, e a gente, né, aquilo tudo eu havia realmente acontecido. Diante disso, eu fiquei muito mexido, mas muito mexido mesmo, a ponto de praticamente não conseguir mais realizar o resto da viagem. Sabe? Não fazia sentido mais eu ficar ali, ou de repente o sentido de tudo aquilo já tinha acontecido. E por conta disso eu acabei voltando. Quando eu voltei, eu não conseguia contar para as pessoas o que tinha acontecido realmente. As pessoas ficaram surpresas a saber que nada havia dado certo, né? Naquela época não era como hoje, né? Hoje as pessoas por celular elas já se comunicam, né? Naquela época simplesmente a gente saía viajar e as pessoas só iam ter notícias na volta. Quando a gente mandava um cartão postal, às vezes o cartão chegava depois que a gente já tinha voltado. E era assim que as coisas aconteciam. Aí o que acabou acontecendo foi que foi chegando o dia de eu ser curado pela Soledad. Como eu disse, né, ela curava dia 1, 13 e 21. Eu tinha encontrado com ela no dia 15 de maio, dia de São Isidro, e a cura aconteceria então no dia 13 de junho, né, conforme a gente havia combinado. No dia 13 de junho eu me preparei. Ela pediu que eu deixasse um cravo branco na cabeceira da minha cama e deixasse uma tesoura, uma linha branca com uma agulha e um vidro de perfume. E assim eu fiz. E conforme eu deitei, eu tive a sensação de que eu estava sendo examinado. Foi algo muito interessante. E, né, fiz os procedimentos conforme ela me disse, e ela pediu que depois do procedimento que eu fizesse um descanso de aproximadamente 40 dias, como se eu tivesse passado por uma cirurgia. E foi assim que eu procedi. Porém, acabou acontecendo, quando chegou no dia 14 de julho do mês seguinte, eu amanheci com uma crise de coluna muito pior do que todas que eu já tinha tido antes. Eu não entendia o que havia dado errado, como que aquela coisa podia ter revertido daquela maneira. Então, eu já tinha um médico que me acompanhava nas minhas crises, eu fui procurar o médico, havia uma homeopata também que me acompanhava. E, para minha surpresa, né, o médico me disse, quando fez os exames todos, ele me disse que na minha coluna já não havia mais nada, né? Portanto, ele não poderia me medicar porque ele não entendia qual que seria a origem daquela dor. Aí eu fui procurar a homeopata e a homeopata me disse assim: Renê, essa dor só existe na sua cabeça. Você quer se livrar dela? Eu falei: quero, vamos lá, né? E ela me passou uma homeopatia de altíssima dinamização. E a partir do momento em que eu tomei essa homeopatia, num primeiro momento essa dor desapareceu e depois disso essa dor ela começou
a ceder lugar a um sentimento de culpa, um sentimento de medo, um sentimento de pavor, uma coisa como eu nunca tinha vivido, sabe? A ponto de eu chegar, entrar em contato com a homeopata e falar assim: olha, eu não sei o que você me deu, mas eu prefiro voltar a sentir a dor do que sentir isso que eu estou sentindo. Era uma dor interior, assim, absurda, impossível de lidar. Mas isso era aquilo que eu precisava resgatar. Segundo ela, né, ela falou assim para mim: ó, o caminho agora não tem volta. E a partir daí, então, começou a acontecer um processo muito louco dentro da minha cabeça. Aquela figura daquele bispo morto, ele começou a entrar em contato comigo. Eu passei a viver numa espécie de dois mundos ao mesmo tempo. O mundo medieval, onde aquele bispo existia, e o mundo do século XX, onde o René existia. E isso era praticamente inconciliável. Havia a necessidade de eu libertá-lo de alguma coisa que eu não entendia o que era. Sabe, isso acabou desencadeando assim um sofrimento muito grande, um sofrimento que me levou, né, a 3 anos de travessia por uma noite bastante escura, mas que, por outro lado, acabou sendo o grande ensinamento que fez com que eu aprendesse praticamente 95% de tudo que eu aprendi até hoje, porque ele me fez compreender como funciona a mente, como funcionam os pensamentos, como funciona a alma, como funciona os nossos sentidos e como eles acabam interferindo nos nossos processos mentais e como os nossos processos mentais acabam interferindo nas nossas questões físicas, nas nossas questões de saúde, as nossas amarras emocionais, como que elas acabam prendendo ou impedindo, né, que a nossa mente ela aprenda determinados conteúdos por ela estar limitada a essas questões emocionais não resolvidas. Isso foi um grande aprendizado. A partir do momento em que eu tive que passar por ele, não foi só a questão da mente que precisou ser tratada, mas eu precisei entender que nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Havia necessidade de tratar o emocional, havia necessidade de tratar o físico, havia necessidade, então, de conhecer medicina chinesa, de conhecer acupuntura, de conhecer do yin, de conhecer alimentação. Havia necessidade de aprender tudo isso, já que eu me recusava a cair nos medicamentos convencionais, né? Visto que o estado que eu estava seria um estado assim mais indicado de loucura, né? De psiquiatria ou alguma coisa nesse sentido. E eu resolvi que eu queria passar consciente por tudo isso. E a partir do momento em que as coisas foram acontecendo de modo muito, mas muito, muito difícil, onde a gente atravessa uma trilha no limiar da loucura, onde é interessante, os antigos diziam assim, que a mente não passava pelo processo, né? E é a sensação, essa é a sensação que a gente é destituído de mente. É como no momento em que a gente está num sonho e a nossa mente ela não comanda o sonho. Nós somos levados a fazer coisas que a gente não compreende, né? Nós somos levados a vivenciar coisas. E isso era tão confuso que eu não sentia qual seria a diferença entre o momento em que eu estava dormindo ou eu estava acordado. Era como se eu vivesse constantemente em vigília, uma vigília naquele estado, assim, entre o sonho e o não sonho. Era alguma coisa muito estranha. Foi um processo muito difícil, mas ao mesmo tempo, volto a dizer, foi um processo maravilhoso que acabou me ensinando tudo aquilo que eu sei até hoje. Portanto, né, esse caminho que eu trilhei me fez compreender que existem muitos caminhos e me fez compreender que cada pessoa, de certo modo, em um determinado momento,
encontrará um ponto onde existe a possibilidade da gente mudar, da gente transcender, da gente iniciar um novo tempo de existência. E que isso vai depender da gente enxergar. Isso vai depender da maneira como nós encaramos o nosso processo de crescimento. Existirá um momento em que nós temos que decidir em se a gente quer ou a gente não quer. No meu caso, né, o que eu queria era voltar para trás, né? Eu preferia continuar com a minha dor, né? Mas, né, o caminho sem volta já havia começado. Aí é interessante a gente perceber por que dizem que a iniciação é o caminho sem volta. Porque uma vez que a gente atingiu determinados estágios, ou a gente segue ou a gente fica paralisado, mas não existe condições da gente voltar a ser o que era antes. Como vocês podem ver, né, tudo ocorreu de modo bastante inesperado. Né? Foi uma viagem que não deu certo, e nesse não dar certo, acabei conhecendo a Soledad, aquela pessoa que num único dia, uma única vez, acabou fazendo com que toda a minha vida mudasse. E que até hoje eu não sei se ela foi um sonho ou se ela foi uma realidade. Eu só sei que eu guardo até hoje aquele papel que ela me deu, né? E todas as vezes que eu questiono a respeito disso, eu vou lá e dou uma olhadinha e falo assim, realmente isso existiu, realmente isso aconteceu, né? E é assim que as coisas se passam na vida da gente. As grandes coisas, elas demoram muito tempo para ser digeridas, porque a nossa mente ela não tem a capacidade de digerir, por mais conhecimento que ela possa ter, porque realmente os grandes fatos eles colocam todo o nosso conhecimento em xeque. E como eu vivo dizendo aqui no canal, né, isso é proposital para que a gente possa se reconstruir, a gente possa se recriar a partir de nós mesmos. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.